junto com o Dr. Reinaldo, principalmente nos casos da Convenção de Haia, que são casos de direito de família, onde o direito internacional também é aplicado. Paralelamente, eu sou co-líder do núcleo de Buenos Aires, aqui da Argentina, do Grupo Mulheres do Brasil, onde nós temos um comitê de combate à violência contra a mulher bastante ativo. Então, para as mulheres brasileiras que moram na Argentina, podem acessar os canais do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo de Buenos Aires, pelo Instagram ou pelo grupo do WhatsApp que nós temos, e nós temos orientação jurídica, orientação psicológica, orientação de conexão com as autoridades responsáveis na Argentina. Então, a gente tem um trabalho de acolhimento a essas mulheres que passam por situações de violência doméstica aqui. Como eu disse, né, como eu sou especializada em direito internacional, e é uma convenção que é uma convenção internacional que afeta o menor e a família, existe uma complementariedade entre o trabalho do advogado do direito de família e o advogado especializado em direito internacional. Porque a convenção, ela trata da subtração internacional de criança e adolescente. Então, o que é? É deslocar a criança de um país para o outro, o país de residência habitual para o outro país. Isso normalmente acontece por um dos genitores, né, que desloca a criança sem o consentimento do outro genitor, né? Então, nós aqui do grupo Mulheres do Brasil, Mulheres Brasileiras, o mais comum de acontecer, a convenção não prevê só essa situação, mas o mais comum de acontecer são mães brasileiras que estão no exterior com os seus filhos, têm um filho no exterior, passam por algum tipo de situação de vulnerabilidade no exterior, seja violência doméstica, seja uma vulnerabilidade física, financeira, emocional, e tem que retornar ao Brasil e quer levar os seus filhos. E aí, nesse momento, ela tem toda a dificuldade que nós vamos conversar aqui um pouco, que o doutor Reinaldo vai conversar aqui um pouco, e que a gente pode tirar algumas dúvidas. Mas o importante que eu queria deixar, o doutor Reinaldo tem mais experiência no processo no Brasil. Ele vai falar sobre como acontece o processo no Brasil, uma vez que a mãe levou esse filho para o Brasil, né? Como que a jurisprudência, como que os juízes brasileiros olham para esses casos. Agora, o que eu queria deixar claro para todas que estão assistindo é que essa convenção ela tem como objetivo uma proteção de relações jurídicas internacionais. O que a Convenção de Haia quer evitar? Ela quer evitar a alteração da lei aplicável nos casos de família. Tá? Então, o que a lei quer evitar? Ela quer evitar que uma pessoa consiga alterar a lei aplicável para conseguir uma decisão favorável na sua pretensão de retenção do menor, né? Utilizando, por exemplo, a competência jurisdicional, ou seja, o juiz do seu país de nacionalidade. Do seu país, usando a lei do país a favor, né? Exatamente. Vamos olhar os casos mais que nós estamos mais acostumados, que é uma mãe brasileira que vive no exterior, que volta com o seu filho ao Brasil. O que a convenção gostaria de evitar? Que essa mãe justamente fosse ao Brasil buscar a decisão mais favorável para reter o seu melhor no Brasil, usando a competência da Justiça Federal. Então o que acontece? Para alcançar esse objetivo, a convenção ela consagra como regra master, né, no primeiro artigo da convenção, o restabelecimento do status quo, ou seja, o restabelecimento do que era antes, que é a restituição imediata desse menor que foi levado ou retido de forma ilícita para o seu país de residência habitual, né? Então, o doutor Reinaldo, que é um especialista em direito de família, ele fala sobre a dificuldade
de relacionar e de equilibrar os interesses do menor e dessa mãe brasileira, né, com os objetivos de uma convenção, que é uma convenção de direito internacional, que se fundamenta nas relações internacionais, e que, em muitos casos, se sobrepõe ao interesse do menor, ou até mesmo da justiça, né? Eu vou deixar o doutor Reinaldo falar, né, porque ele tem casos concretos que nós vivemos, nós trabalhamos juntos em alguns casos, mas vocês vão perceber que a aplicação restrita dessa convenção termina por sobrepor o direito internacional sobre o direito do menor e da mãe. E antes do Reinaldo, já vou aproveitar aí que eles já respondem, né? Já responde uma das perguntas que foi chegando para a gente, que é como é que a mãe, né, ela se desvencilha. Primeiro idioma redigido em inglês. Em inglês, o termo não é sequestro, é subtração do menor. Quando a convenção foi traduzida e internalizada no ordenamento jurídico brasileiro, o termo foi traduzido para sequestro, que é um termo muito forte. Mas, na verdade, a Convenção Internacional fala em subtração. O estabelecimento do crime de sequestro acontece em alguns países, não em todos. Então, vai depender do país de onde essa mãe retirou a criança, determinar se esse deslocamento é um sequestro ou não é um sequestro. Na França, é um sequestro internacional. A Valéria Guise, que é um dos casos paradigmáticos de mães de Haia, ela levou a filha ao Brasil, né, e foi processada criminalmente na França como sequestradora internacional de menor. Quando ela voltou para a França, ela foi presa. Não é o caso de todos os países que determinam essa subtração como sequestro. Então, essa diferenciação é importante. Vai depender da legislação local do país em que você deslocou a criança, para saber se você vai ser processada por sequestro ou não. Então, eu volto ao doutor Reinaldo, e se eu tiver alguma complementação que eu entendo importante aqui para o grupo, eu interrompo de novo. O perdão da minha falta. Muito obrigada, doutora Carla. Então, voltando à pergunta da Viviane, quais são os mecanismos, né, de funcionamento desse processo? Da convenção, de forma alguma. O ideal é cumprir a convenção. O ideal seria buscar as autoridades no seu país de residência, buscar o Grupo Mulheres do Brasil, o Comitê de Combate à Violência, para receber uma orientação, mas muitas vezes a vida está longe do ideal. Muitas vezes essas mulheres elas estão em situação de vulnerabilidade em que elas não podem sequer esperar o tempo relativo a essa autorização, que normalmente pode demorar. Né? Ela está numa situação que ela está sem recurso financeiro, sem recurso jurídico, sem rede de apoio, e ela tem um pai que tem todos esses recursos jurídicos e financeiros para brigar na justiça para reter essa criança no país. Então, o que acontece muitas vezes é a fuga, é a retenção ilegal, né? E a Convenção de Haia, ela entende a intenção dos negociadores lá na década de 80, quando eles negociaram, a Convenção entende que o interesse do menor não é uma norma jurídica internacional. Interesse do menor é um paradigma social que pode variar de país para país, é um valor subjetivo, de acordo com a Convenção. Então, no Líbano, o interesse do menor, segundo o paradigma social libanês, é ficar com o pai, jamais com a mãe. Já o paradigma social em outros países é com a mãe. Então, os negociadores da convenção, né, sempre lembrando, gente, é uma convenção internacional, são vários países com várias culturas que tentaram chegar num denominador comum. Então, como eles entendem que o interesse do menor não é uma norma jurídica internacional, é um paradigma social, no texto da convenção não tem referência nenhuma ao interesse do menor.
né? Não é um critério, não é um objetivo da convenção. O objetivo da convenção é garantir o retorno imediato. É uma questão de cooperação judicial internacional, é uma convenção internacional de cooperação jurisdicional, que um país ajuda o outro para retornar esse país para a residência habitual, para sim discutir guarda nesse país, né? Agora, a própria convenção ela prevê exceções a essa obrigação de retorno imediato, né? E aí o doutor Reinaldo pode falar das exceções? Essas exceções elas estão previstas, né, no artigo 13, né? E prevê que tem um interesse primário de qualquer pessoa não ser exposta a perigo físico ou psíquico, né? Ou colocada em situação intolerável. O doutor Reinaldo vai falar dos casos práticos, né? Não sei, Vivi, se você queria perguntar sobre isso, mas fica, por mais evidente que a situação possa aparecer, ou seja, essa exceção prevista no artigo 13, né, do protocolo, que você não está, se você estiver exposta a perigo físico ou psíquico, você é coberta por essa exceção. A gente vê que no Brasil essa exceção ela é aplicada de forma muito restritiva pelos juízes brasileiros e acaba ocorrendo injustiças, né? Como foi esse caso da Valéria Guise, né? Que o marido tinha sido preso em flagrante na França por violência doméstica, na frente da filha, de 18 meses, né? Ou seja, o marido foi preso em flagrante. Nem assim ela conseguiu a guarda da filha, ela foi presa na França por rapto de menor, ela perdeu a guarda da filha, né? Então, assim, qual que é o papel do Brasil e da Advocacia Geral da União nessas situações, dessas exceções de violência de gênero, né? A gente tem uma crítica ao papel da Advocacia Geral da União nesses casos, né? Que também é questionado por outros grupos de mães que são impactadas por essa convenção, de que se esse papel é realmente humanitário, ou ele é desrespeitoso com a nossa Constituição Federal Brasileira, do direito do menor e das mulheres que sofrem violência doméstica. Não sei, Vivi, se era essa pergunta, mas eu queria deixar isso claro aqui. A pergunta era relacionada à sua resposta mesmo, mas complementando, como ficam as... Isso seria no consulado, né, ou na embaixada, essa solicitação, a mulher estando no país, né, no exterior, como é que ela procede? Ela estando no exterior, ela pode, eventualmente, se a criança tem um passaporte. Na prática, está defendendo os estrangeiros contra a mãe brasileira que está com seu filho. Essa é a nossa crítica com relação ao papel da AGU, né? Porque, na prática, ao defender o interesse da União, no cumprimento da convenção, ela acaba violando normas constitucionais do maior interesse do menor, né? Então, qual que é a lei suprema? É a Constituição Federal. Uhum. Deixa eu, complementando a fala da doutora Carla,